Olá, bom dia, boa tarde, meus amigos, irmãs, irmãos do grupo A Viva é Teu Refúgio, Senhor. Muito bom dia. Hoje é a primeira palavra que o Senhor traz no meu coração no ano de 2016, hoje sábado, dia 7 de janeiro de 2017. E a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês do grupo, é uma coisa muito bacana. É uma palavra que está dentro de um contexto onde o primo de Jesus tinha um primo, chamado João Batista, muitos de vocês sabem, pode parecer brincadeira, mas João Batista, ele sempre falava que nós devemos mudar nossa maneira de viver, que nós devemos preparar a maneira com a qual a gente vive, para a gente poder receber Jesus. E aí foram perguntar para ele, para o João Batista: João Batista, você é Jesus? Quem é você? Quem é esse tal de Jesus que toda a gente escuta falar? E João Batista disse assim: olha, no meio de vocês tem alguém que vocês não conhecem. Esse é o título da nossa pregação, da nossa pequena palavra para hoje. No meio de vocês tem alguém que vocês não conhecem. Estranho, não? A gente conhecer e viver com alguém com que a gente não conhece. Você já teve a sensação de conviver com uma pessoa durante muito tempo e de repente você vê que no final você não a conhecia? Você diz: uau, eu não conhecia essa pessoa. Pois então, João Batista quer te dar um alerta. Ele está dizendo para você e para mim hoje: olha, vamos acordar, porque no meio de vocês tem alguém que vocês não conhecem, e essa pessoa eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, e ele veio depois de mim. Ele veio depois de mim. Aí você vai falar: uau, eu como crente, como conheço, com certeza ouvi falar de João Batista e sei que esse que ele está falando é Jesus. Eu conheço Jesus. Uau, bingo! Você conhece Jesus, eu também conheço Jesus. Mas por que João Batista está dizendo que no meio de nós tem alguém que nós não conhecemos? Você lembra daquele versículo que Jesus fala assim: onde estão 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Ou seja, ele garante que ele está no meio de nós quando nós só dizemos o nome dele, Jesus. Mas o problema não é só dizer o nome dele, Jesus. O problema não é só dizer que você é cristão. O problema não é só dizer que você conhece Jesus. O problema é você saber quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Que pergunta chata minha, não faz mal, mas é o que Deus mandou falar comigo e com você do nosso grupo A Viva Teu Refúgio, Senhor. Uma maneira de nós sermos avivados na fé é saber em quem a gente acredita. Você conhece Jesus? O que dizem de você? O que dizem para você? O que você diz para pessoas quem é Jesus? Eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele diz assim: não, ok, Deus é tudo, Jesus é Jesus, Jesus é um profeta iluminado. Você deve saber mais ou menos de que religião costuma dizer que Jesus é um profeta iluminado, o maior de todos os profetas, mas Deus é Deus. Ou seja, uma diferença, Jesus e Deus. Eu tenho um outro amigo que diz, outro dia virou para mim e falou: Renato, eu fico ouvindo os seus vídeos, você fala muito de Jesus, você fala pouco de Deus, ou você fala muito de Deus e não fala de Jesus? Que coisa, como é que é Jesus nessa tua relação? Uma boa pergunta. Ele não sabe muito bem quem é Deus, quem é Jesus. Outros afirmam piamente: Jesus é Jesus, Deus é Deus. Esse já não sabe dizer bem. E tem outros que aqui eu estava na minha casa, aqui na Holanda, bateram na porta, vocês sabem, e vieram falar: você conhece Deus? Falei: conheci Jesus. Falei: ué, mas por quê? É diferente? Ou seja, existem pessoas que batem na porta, que andam de 2 em 2 e que querem mostrar para nós que Jesus não é Deus e Deus é Deus. Uau, que complicado, não? Mas eu te pergunto, você sabe quem é que é Jesus? Você está preparado para responder para as pessoas, para os seus filhos, quando eles perguntarem quem é Jesus? A coisa é muito séria. Ele disse que ele estaria no meio de nós. E se ele está no meio de nós, a gente tem que saber quem que é essa pessoa. Você tem que saber quem é ele. E Jesus, buscando na sua palavra, ele deixou bem claro: Renato, diga para as pessoas assim: olha, presta atenção. Se você me conhece, olha o que Jesus diz: se você me conhece, você também conhece a Deus. Então Jesus está falando: você me conhece. Você conhece o Renato? Conheço. Então você sabe quem é o Renato. Mas Jesus está dizendo: você conhece a mim, Jesus? Então você conhece a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, nós somos um. E Jesus diz assim para você hoje: olha, querido, eu e o Pai somos um. Nós somos uma mesma pessoa. O meu nome é Emanuel, que significa Deus com vocês.
Então, eu, Jesus, chamo Jesus, e o meu nome é Emanuel, que significa Deus com vós outros, eu e o Pai somos um, e nós estamos no meio de vocês. Então, quando você fala Jesus, você está falando Deus, e Jesus está falando eu e o Pai somos um. Então, não queira dizer, você que é cristão, e se é cristão, acredita na Bíblia, aprenda que Deus e Jesus são um. Que bonito! E depois, mais para frente, a Bíblia fala assim, que no céu, 3 dão testemunho. Ou seja, uau, aí são 3 pessoas diferentes. 3 no céu dão testemunho. O Pai, o Verbo e o Espírito. E Jesus diz para você, olha, eu sou chamado o Verbo de Deus. E a palavra te ensina que o Verbo era Deus. Então, nesse mesmo versículo que no céu os 3 dão testemunho, o Pai, o Verbo e o Espírito, os 3 são um. A Bíblia deixa muito claro, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Então o Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus. Então Deus é Espírito Santo? Sim, Deus é Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Jesus? Sim, o Espírito Santo é Jesus. Mas que loucura! Não, não é loucura. É muito fácil de você entender. Jesus disse assim, olha, queridos, meus filhos, eu, Jesus, sou a imagem invisível do Deus vivo. Para que você pudesse entender e pudesse entender toda a sua tua vida espiritual, eu me fiz carne e me manifestei em carne diante das pessoas, para que as pessoas pudessem entender. Então, as pessoas dizem que eu sou o Filho de Deus. Então eu me apresento como Deus Pai. Sim, existe o Deus Pai, que é aquele que te criou. Existe o Deus Verbo, aquele que veio à Terra para sentir o que você sentiu, para te santificar, para te salvar, para te justificar e para te amar. E depois, eu, Jesus, assim disse na palavra, eu voltei aos céus, não voltei de novo, voltei aos céus e deixei com vocês o meu Espírito. Jesus está dizendo, eu deixei o meu Espírito. Se Jesus é Deus, Deus está falando, eu deixei o meu Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. E aí você vai entender o que dizia Isaías lá no final, que muita gente gosta desse versículo. Isaías dizia assim, que nascerá um menino e ele será chamado Admirável Conselheiro. Então quem é o nosso conselheiro? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E é o próprio Deus. Então entenda, o menino Jesus será chamado o Admirável Conselheiro. Será chamado Deus Poderoso. Então Jesus é o próprio Deus. É o Deus Poderoso. Então se alguém algum dia falar para você quem é Jesus, você fala, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Admirável Conselheiro. Ele é o Pai eterno. Jesus não é só o Filho. Jesus se manifestou em carne como Filho, para que eu e você entendêssemos. Porque Jesus tem a finalidade de abrir a tua cabeça para entender as Escrituras. Mas ele diz, eu sou o Padre eterno, eu sou o Príncipe da paz. Então entenda que Jesus está aqui com você hoje. Ele está no meio de vocês, mas ele quer que você compreenda que ele, o Pai e o Espírito são um. Que Jesus é Deus. Então você tem que entender cada vez mais essa grande verdade, porque Jesus deixa muito claro, eu vim ao mundo, querido, minha querida, para que você pudesse abrir o entendimento para as Escrituras. Quando eu comecei, diz Deus, a manifestar o povo não cria. Então eu tive que manifestar os profetas, eu tive que manifestar tantas pessoas como conto na história da Bíblia, e no final eu tive que manifestar em carne para que as pessoas entendessem que eu vim à terra, me manifestei carnalmente para poder dar às pessoas a possibilidade delas acreditarem e entenderem que eu vim à terra para morrer por elas, justificar as suas faltas, que ninguém vai conseguir justificar suas faltas, perdoar os seus erros e salvar. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você quer ter a vida eterna, você vai ter que vir por Jesus, que é o Deus manifestado em carne. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, aqui a terra tem o espírito do anticristo. Ou seja, se alguém disser para você que Jesus não é Deus, cuidado. Essas pessoas têm o espírito do anticristo. E se tem o espírito do anticristo, tem o espírito anti-Deus. Então não são de Deus. Quem diz para você que Jesus não é Deus, cuidado, aprenda.
tem o espírito do anticristo, porque nega essa passagem aqui na terra do próprio Deus que se fez carne. Ele não reencarnou, não, ele encarnou em carne, ele veio em carne, nascido de uma virgem, para que pudéssemos entender que ele é um milagre. Uma virgem nunca consegue dar luz sem ter uma concepção, e ele veio com o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o Pai e Jesus são um, e o Espírito Santo foi que engravidou Maria e gerou a carne de Deus aqui na terra. É muito fácil você entender, desde que você consiga entender que Jesus veio abrir a sua mente, ele veio te justificar, ele veio te salvar, ele veio ser o próprio Deus aqui, ele é o Deus onipotente que quer te levar para o céu, que quer fazer com que você tenha uma vida eterna, todos aqueles que creem nele. Ok? Então entenda, meu filho e minha filha, diz o Senhor, eu e o Pai somos um, eu e o Espírito somos um. Eu, o Pai e o Espírito somos um. Essa é a palavra que Deus tem para falar. Então, se alguém te perguntar hoje quem é Jesus, você fala, eu sei quem é Jesus. Jesus é Deus. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, eu quero dizer para você, abra sua mente, o seu entendimento. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então você tem que entender, e eu espero que Deus, com o seu divino poder, o Espírito Santo, com a sua poder sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, e Jesus falando com você hoje, possa deixar muito claro que você, ao ser perguntado que se tem alguém na sua casa que você não conhece, vai falar, não, eu conheço, Jesus está na minha casa, ou seja, o Deus habita comigo, o Espírito Santo vive em mim, o próprio Deus vive em mim. Ok? Então, em nome de Jesus, tenham uma boa semana. Eu vou estar falando mais algumas pregações durante esses meses sobre isso. Quem é Jesus? No meio de vós tem alguém que vocês não conhecem. Mas a partir de hoje eu quero ter a certeza que meus amigos, aqueles que diziam que Jesus não é Deus, aqueles que não sabiam quem é Jesus, quem é Deus, e aqueles que vêm aqui afirmar que Jesus não é Deus, saibam a partir dessa palavra que Jesus é Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha um fim de semana maravilhoso. Amém.